Seja bem-vindo, então, pessoal que trabalha com sublimação, serigrafia, silkscreen, ou gostaria de iniciar, então, o projeto com sublimação. Então, esse vídeo vai ser um vídeo que vai ajudar bastante para que você comece a entender como trabalhar com CorelDRAW para estamparia, tá? O CorelDRAW para estamparia é uma excelente ferramenta de trabalho, tanto para o Corel para sublimação, como o Corel para serigrafia, tá? Então, é uma ferramenta excelente de trabalho e quase todo mundo no mercado acaba utilizando. Tá? Aqui no caso vou iniciar as séries de cursos do canal com o CorelDRAW. Depois a gente vai passar para Photoshop, vai passar para Illustrator. Entre isso a gente vai ter alguns vídeos quebrando a informação desses programas que daí são complementos. Por exemplo, ferramentas online, tá bom? Então, algumas coisas para a gente poder trabalhar. Então aqui no caso vamos entender o Corel. O Corel ele é um dos mais utilizados para design gráfico por causa da, não é nem em função de facilidade, mas é a função da praticidade dele e a objetividade dele, que é o que? Trabalhar com vetores. Depois nós vamos entrar mais nessa teoria dos vetores para que vocês possam entender. O nosso foco é muita mão na massa porque quem está começando sublimação não tem tempo para perder. Então vamos compreender a nossa tela gráfica aqui no início. Aqui no caso nós temos à esquerda a paleta de ferramentas, então a barra de ferramentas, que é a partir daí que a gente vai começar os nossos trabalhos. Aqui em cima nós temos a barra de menus, vão ter então opções para a gente poder trabalhar, a nossa barra padrão e aqui a barra de opções. Essa barra de opções ela vai estar sempre alternando conforme a ferramenta ou objeto que a gente estiver trabalhando. Aqui do nosso lado direito nós temos a paleta de cores para a gente poder colorir os objetos. Aqui a nossa folha e aqui abaixo nós temos uma barra de status que vai nos informar cores, preenchimentos, né? Alguma coisa com relação a status também de imagens, coisas assim do tipo. Então vamos começar entendendo. Aqui ó, eu estou com uma imagem PNG. PNG é um modelo de formato que tem a possibilidade de ser sem fundo. Aqui como eu peguei, copiei a imagem e colei, ele veio, acabou criando um fundo preto, tá? Quando eu quero trabalhar com imagens no Corel, é sempre bom a gente ter as imagens dentro do nosso computador já. Então, para mim ter as imagens no computador, eu fui lá na internet, salvei. Eu posso utilizar o comando Ctrl I, que é uma tecla de atalho. Eu posso vir aqui dentro da barra padrão e utilizar o comando importar, entre parênteses, o comando Ctrl I, que é a tecla de atalho, tá? Ou ainda dentro, lá em arquivo, importar, né? Então, cliquei aqui em importar, vou vir aqui em área de trabalho, e na área de trabalho eu tenho a logo, logo claro PNG transparente. Eu vou dar um clique, ele criou a logomarca. O scroll do mouse me ajuda a governar então o zoom para mais, zoom para menos. Aqui eu pego sempre pelos cantos para conseguir aumentar ou diminuir o tamanho de qualquer imagem, pessoal, qualquer imagem. Vocês já devem ter visto alguns outros perfis, pessoal que trabalha com sublimação, às vezes vai utilizar e daí, em vez de fazer proporcionalmente, a gente vê aquela imagem da pessoa assim com o bochechão esticado, né? Fica horrível, né, gente? Vamos fazer o trabalho direito, né? Para não ficar aquele negócio amador que qualquer um pode trabalhar com sublimação. Não é bem assim, a gente sabe. Tanto que o foco do curso é apresentar o Corel para a sublimação, ver como é que a gente trabalha com relação a cores, ver a funcionalidade e os recursos com relação um dos itens que mais incomoda, que é perfil de cores, tá? Mas isso aos poucos a gente vai alinhando. Então, primeiro caso aqui nós vamos entender, já entendemos agora sobre o importar arquivo, aumentar, diminuir e mover o arquivo. É só clicar com o botão esquerdo e puxar. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver como é que a gente poderia fazer o quê? O processo de vetorização da logomarca, com as ferramentas que a gente tem aqui do nosso lado. Então do nosso lado esquerdo nós temos as barras de ferramentas, vamos pegar aqui o círculo, cliquei no círculo, eu seguro o Ctrl e o Shift, eu consigo criar um círculo perfeito. Se eu só puxar, isso aí vai depender conforme o meu controle do mouse. Aqui eu deixei ele assim de propósito, vou transformar ele num círculo perfeito. Aqui na nossa barra de propriedades é que eu faço a magia acontecer. Então aqui eu vou botar 90 por 90. E transformei ele num círculo perfeito, tá? Deixa eu alterar aqui ele para 40, para que vocês possam entender agora a próxima coisa que eu quero passar. Pode acontecer de ter esse cadeado, fechado. O que acontece quando o cadeado está fechado? Vou alterar essa medida. Então eu tenho aqui 90 por 40. Vou botar agora 30. E ele vai reduzir proporcionalmente aqui, por 67,5.
Então, esse cadeado aqui, ele bloqueia a proporção do item, do objeto que você estiver trabalhando, tá? Então, é um item muito importante para você saber. Às vezes você está trabalhando e não consegue mexer, ajustar, é só por causa disso, tá bom? Delete para deletar a forma, um clique para marcar a forma de novo, um clique na cor aqui, pintei. Ó, como a ferramenta, o core é de vetor, é de desenho, ó, aqui está a linha do desenho. Então, vermelho e preto. Eu não quero meu desenho com linha. Eu clico aqui com o botão direito do mouse e removo a linha. Bem simples. Deixa eu puxar ele para cá. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a escrita claro. Então, eu pego a ferramenta de texto. Você não faz isso aqui. Isso aqui é um quadrado de caixa de texto. Que daí você vai fazer o quê? Você vai digitar e daí ele vai fazer as quebras. Ó, por exemplo, ó, eu quero ajustar o espaço. Tá? Vocês estão entendendo? Mais para frente a gente vai ver outros exemplos. Eu vou pegar a ferramenta de texto, vou dar um clique e vou escrever claro. Então o C é maiúsculo, né? Aqui ele me parece uma letra que lembra bastante o claro, é o Arial Black. Vou utilizar aqui o Black. Então, ó, movi ele para cá e vou aumentar ele aqui, mais ou menos aqui. Posso utilizar setas do teclado para mexer para cima, para baixo, para o lado. Vou aqui na paleta de cores e dou um clique. Pintei claro. Agora é só a gente fazer esses retângulos aqui. Vou dar um zoom, então, para ficar mais fácil, para a gente ter poder de conseguir se orientar melhor. E aqui eu tenho a ferramenta de quadrado. Quadrado, retângulo, né? A mesma coisa para a gente poder trabalhar. Segura o botão esquerdo do mouse e puxa para baixo. Criei um retângulo, vou pintar de branco. Vou tirar esse contorno, clico com o direito, tá? Vou fazer ele mais ou menos assim desse tamanho. Vou ajustar aqui um pouquinho, diminuir ele aqui, ó. Vou diminuir mais um pouquinho, pronto. Para mim tá bom agora. Eu vou fazer o que? Agora eu vou duplicar o objeto. Quando eu duplico o objeto, é como se fosse em outros programas que tem o Ctrl+C, Ctrl+V. Só que no Core o Ctrl+D é mais inteligente da gente utilizar. Então a gente pode utilizar o Ctrl+D ou vir aqui em editar, duplicar. Com o tempo, conforme você for mexendo, daqui a pouco for praticando, você pode ver que você tem os comandos e as teclas de atalho ao lado para você poder utilizar, tá bom? Então, aqui, e ele tem um leve ângulo, né? Aqui, ó, na nossa barra de propriedades tem as dimensões e tem a relação ângulo dele. Vou botar aqui 45. Ah, é pro outro lado. Você pode fazer o seguinte, menos 45, ou ainda você pode fazer o seguinte, ó. Aqui tem um botão ao lado, que são os botões de espelho. Esses botões de espelho, você consegue alterar, então, para ajustar. Ó, vou mexer aqui, ó. Tô espelhando ele, entenderam? Bem um espelho mesmo, ver ele do outro jeito, do outro lado. Então eu vou botar ele mais ou menos aqui. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui e vou dar um duplicar. Dupliquei ele. Ó, vou puxar ele um pouquinho mais para baixo. E o que que eu quero ele? Vou botar 90 graus para ver como fica, ó. Deixa eu afastar aqui agora para a gente ver. Já temos a nossa logomarca da Claro. Ah, mas esse vermelho é diferente. Sim, o vermelho vai ter diferença porque nós temos a relação de padrões de cores de web, conforme o pessoal prepara o arquivo, e também a relação para impressão. Então é uma coisa que você já tem que ir se acostumando por causa dessa parte da sublimação. Mas mesmo assim é muito tranquilo, muito simples. Depois mais para frente a gente vai acabar abordando também. Ah, eu quero capturar essa cor, tem que ser essa cor mesmo, não pode ser o vermelho normal. Porque nós temos o vermelho, ó, do CMYK, que CMYK é ciano, magenta, yellow e black, que é o K, né? Ó, então, ó, ele tem 100% de magenta e 100% de amarelo para fazer o vermelho. Mas eu quero aquela cor específica. Você deixa marcado, ó. Ó, eu quero pegar esse cara aqui, essa cor. Você tem aqui na nossa caixa de ferramentas, nós temos um conta-gota. Então, o conta-gota, o papel do conta-gota é o quê? Capturar. Então, ele capturou a cor. Eu venho aqui onde eu quero pintar. E, ó, pintei a logomarca da Claro que eu fiz. Então, a partir daí, agora a gente já tem uma logomarca criada de uma maneira diferente de vetorização. Não é a maneira mais correta, mas é para vocês conseguirem entender e já trabalharem com algumas ferramentas. Se vocês forem avaliar agora a quantidade de ferramentas que vocês já trabalharam para fazer essa logomarca, conforme eu citei, vocês já conseguiram entender boa parte do core. Vamos fazer agora o trabalho aqui da logomarca da TIM. Aqui nós vamos fazer o trabalho correto de vetorização, que é o que? Você utilizar a imagem original por baixo e por cima você vai desenhando
como se fosse um desenho, que nem era antigamente. Você põe uma folha e daí por cima da folha você vai desenhando. Aqui no caso nós vamos fazer assim, ó, bem a toque de caixa. Então eu vou pegar aqui o retângulo. Ó, vamos entender que são retângulos, na verdade, aqui da logomarca da TIM. Vou tentar ajustar aqui mais ou menos do tamanho. Vou pegar aqui um outro retângulo aqui também, vou ajustar aqui. Tá? Ambos eu vou pintar. Vou pintar agora de amarelo, porque daí depois a gente altera para vermelho. As linhas, ó, segurando o Shift, pessoal, você consegue marcar 2 ou mais objetos, tá? Então eu marquei os 2 objetos e vou pintar com uma cor diferente, só para a gente ter um destaque, tá bom? Então, ó, agora a gente consegue ver o que é o nosso retângulo, o que é a nossa linha, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Aqui ele era um retângulo vermelho, né, de canto arredondado. Na nossa barra de propriedades, nós temos aqui para fazer edição dos cantos. Então aqui nesse caso, ó, eu vou editar os 4 cantos. Eu quero editar os 4 cantos de uma vez só. Eu vou marcar aqui, ó, editar cantos juntos, que é o cadeadinho que restringe, né, as proporções de medida. Vou botar 1 para ver como é que fica. Ó, acho que ficou legal. Deixa com 1. E aqui eu quero fazer só de um pedaço, só de um lado. Então eu desmarco e vou fazer aqui em cima, ó, 1 e embaixo 1 também. Dou Enter. Agora eu vou fazer o quê? Vou duplicar, porque na verdade ele se repete, né? Então Ctrl D, ele vai se repetir. Vou utilizar o botão de espelho, ó, pode ver que o canto redondo já foi para o outro lado. E vou tentar encaixar aqui em cima. Ó, vou com a setinha do teclado. Depois mais para frente eu vou ensinar outros macetes que a gente tem para fazer o alinhamento dentro do Corel das formas. E agora eu quero fazer o quê? Vou utilizar esse cara aqui, vou segurar o Shift e vou apertar esse outro aqui. Que eu quero fazer o quê? Eu quero duplicar ele. Eu quero que tenha mais uma cópia aqui embaixo. Então eu dou um Ctrl D e olha só. Nós já temos, ó, deixa eu tentar alinhar aqui um pouquinho. Então já temos a nossa logomarca da TIM. Aqui vamos, ó, daí agora eu quero fazer o seguinte, eu vou pintar ele e ajustar para as cores corretas da TIM. Então segura a seta aqui, ó. Tô só com a setinha, ó, importante agora. Só a setinha, segura aqui e ó, vou selecionar eles, ó, marcou somente eles. Eu vou vir aqui, clicar com o direito para tirar a linha e o vermelho para pintar. Ó, cliquei fora, agora vou movimentar a imagem para fora. Ó. É ou não é a nossa logomarca da TIM aqui que a gente criou, baseado numa imagem de péssima qualidade. Então aqui, ó, é muito fácil a gente poder trabalhar com a orientação certa para a gente conseguir fazer o nosso trabalho corretamente, tá bom? Então eu quero continuar aqui, vou fazer um Ctrl Z para voltar a imagem naquela posição correta, porque agora eu vou fazer as letras. Aqui eu vou fazer as letras bem simples, eu vou pegar e fazer por retângulo mesmo, só para poder mostrar, continuar o conceito da vetorização. Ele não é de canto reto, né, mas vamos fazer agora nesse momento, tá? Então, aqui e aqui eu vou pintar ele de azul e vou tirar o contorno. Vamos ver agora uma outra ferramenta de vetorização para fazer esse M, bem simples. Então aqui, ó, eu vou clicar no cantinho, sempre quando eu clico no cantinho da barra de ferramentas, quando tem, é claro, ele vai aparecer as opções de ferramentas. Vou clicar aqui no Bezier. O Bezier é uma ferramenta para desenho que ele só faz linhas retas. Então é clique. Um clique. Vou clicando até eu fechar a forma. Então, clica, clica, clica. Vocês vão ver no decorrer na próxima aula, quando a gente começar a trabalhar com o desenho do Flork. No desenho do Flork eu gosto de trabalhar com outra ferramenta. Ó, aqui no caso foi você que fez, então, ó, exercício simples para a gente começar a aprender a trabalhar com o Corel. Então, não ficou reto aqui, eu vou ensinar ainda conceitos de alinhamento, então como é que a gente trabalha com as ferramentas de alinhamento. Mas a partir de agora vocês já tiveram contato com as formas, com as cores, com recursos que vocês vão utilizar no dia a dia para trabalhar com sublimação. Então, dessa maneira vocês vão conseguir trabalhar com o Corel para a sublimação e vão ter a capacidade de criar suas próprias artes. Não vão ter que ficar dependendo de grupos, de pedir, de esperar, de ver se consegue. Então, a partir daí vocês podem trabalhar com isso.
Um dos conceitos que a gente vai trazer também é o quê? Que vocês possam desenvolver a criatividade. Nós vamos pegar temas e vamos desenvolver juntos algumas artes para canecas, camisetas, tá? Dentro dessa área da sublimação. Então, nós vamos trabalhar bastante essa relação de temas específicos, por exemplo, Natal e Flork. Vamos fazer essas combinações para que a gente consiga desenvolver estampas junto. E é claro, vocês devem ir praticando conforme os exercícios forem passados. Então, espero que tenham gostado da aula. Se você gostou, por favor, comenta, diz o que achou, o que mais você gostaria de ver. E também não deixa de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. É muito importante para que a gente possa continuar esse projeto. E esse projeto depende de vocês curtirem, então, informarem o que vocês estão achando e o que mais vocês querem aprender. Vocês têm infinitas possibilidades para trabalhar na sublimação e também para divulgar o conteúdo de vocês através das redes sociais. E esse canal é para compartilhar esse conhecimento com vocês. A gente entende como é que é o trabalho com sublimação, é bem complicado, mas é muito divertido e gostoso, né? Então, bom trabalho a todos, bom exercício, então até a próxima aula.